Olá! Você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do Canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma destacam a contribuição das línguas africanas para a construção da língua portuguesa e desvendam a incorporação de palavras e seus impactos na flexão dos pronomes pessoais. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. E viva o nosso Pretuguês! Cambim da véia, assobe teu pavião, levanta tua bandeira, defende tua nação. Levanta tua bandeira, defende tua nação. Não sou mais escravo, não tenho sim hoje, faço batuque louvando Nagô. Não sou mais escravo, não tenho sim hoje, faço batuque louvando Nagô. E o nosso português também é preto, minha gente. Preto é um pretuguês que só. E o pretuguês está tão presente no nosso cotidiano que olha a gente aqui de novo falando dele. E como diria a Dona Norma, as influências das línguas e das culturas africanas no nosso português são inúmeras. Ai, que cômico, Raí! Isso mesmo! A língua portuguesa falada no Brasil sofreu influência direta dos diversos povos africanos que, infelizmente, chegaram a nosso país na condição de escravizados. Infelizmente mesmo, Dona Norma. E essas influências podem ser percebidas diretamente na forma de falar e de se comunicar das pessoas. Nossa língua é viva, galera. Essas interações linguísticas já se espalharam por tudo que é canto aqui no nosso país tropical e muitas vezes a gente fala pretuguês e nem percebe que tá falando. A gente quem? Cuidado com generalizações rasas, querido. Temos que saber sobre o que estamos falando sempre. Os conceitos, as regras, as influências. Mas, seu guardião, você também quer colocar tudo em caixinha, mano? Não. É por isso que digo sempre, é importante saber as regras, falar e escrever bem para se comunicar bem. A gente, todo mundo, não me enche. E não é que às vezes a gente nem percebe mesmo, galera? A comunicação cotidiana tá aí para mostrar isso. Saca só alguns exemplos. Bem, dentre as influências africanas na língua portuguesa falada no Brasil, podemos destacar uma alteração fonética. Massa, Dona Norma. E desses aí eu manjo alguns exemplos, hein? Tipo, o substantivo próprio Sebastião, que vira bastião, o verbo estar, que todo mundo fala tá, e o verbo acabar, que vira acabar. Ah, e tem também o pronome de tratamento você, que vira você ou simplesmente ser. Isso mesmo, Raí. Ela se chama aférese. A aférese é um processo de mudança linguística que consiste na supressão de fonemas no princípio do vocábulo. Entendeu, seu guardião da língua? Percebi sim, apesar de não concordar. E, por favor, use o pronome de tratamento correto. Me chame de senhor, não de seu. É mais formal. Seu senhor, por favor, sem neuras. Galera, já que vossas majestades estão aí nessa guerra pelo reino da língua, cheio dos pronomes de tratamento, por que a gente não aproveita para estudar o uso dos pronomes? Bora lá comigo! O primeiro ponto é entender que os pronomes são as palavras que substituem os nomes, ou seja, são substitutos de substantivos e advérbios. Por exemplo, em lugar de Dona Norma seguiu a regra, eu posso usar um pronome e dizer ela seguiu a regra. Ao todo, são 6 classes de pronomes, sendo eles pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Mas hoje a gente vai falar só de alguns deles, beleza? Começando pelos pronomes pessoais, que podem ser tanto do caso reto quanto oblíquo. Os pronomes pessoais retos, em geral, são aqueles que substituem os sujeitos na oração, sendo eles eu, tu, ele ou ela, nós, vós
elas e eles. Já os pronomes oblíquos funcionam como objeto ou complemento nas orações. Eles substituem os substantivos e indicam as pessoas do discurso, que também podem ser chamadas de pessoas gramaticais, sendo eles, na primeira pessoa do singular, me, mi, comigo, segunda pessoa, te, ti, contigo, terceira pessoa, se, si, consigo, lhe, o e a, e no plural, primeira pessoa, nos, conosco, segunda pessoa, vos, convosco, e terceira pessoa, se, si, consigo, lhes, os e as. Os pronomes relativos são super importantes porque eles permitem reunir duas frases numa só oração. E aqui vão algumas dicas sobre eles. O pronome relativo quem só se aplica a pessoas, é sempre precedido de preposição e equivale a o qual. Por exemplo, o rei de quem falo é meu conterrâneo. Os pronomes cujo e cuja equivalem a do qual e da qual. Eles vêm sempre antes de um substantivo sem o artigo e sempre estabelecem uma relação de posse, ou seja, quando algo pertence a alguém. E a concordância em número e gênero é sempre feita com a palavra que vem depois deles. Por exemplo, o grupo de pessoas cujo canto chegou a nós está feliz. Os pronomes quanto e quanta e seus plurais são relativos quando precedidos de um pronome indefinido, como tudo, tanto, tanta, todos e todas. Por exemplo, tenho tudo quanto quero na casa do rei. E se formos usar o pronome onde como relativo, ele precisa ser antecedente, ou seja, vir antes e equivaler a em que. Por exemplo, a casa onde moro foi de um rei. Vem de longe a nossa língua, do tempo da conversa e dos primeiros escritos. É sempre bom lembrar, devemos ter muito respeito pelas origens do nosso idioma e pelo nosso povo. Nossa gente fala e dá vida às palavras e suas regras, se comunica com seus verbos, substantivos e pronomes, por vezes de modos próprios. Se comunicar é trocar, é fazer parte. E precisamos entender que o português já é parte. As línguas africanas, né, que foram várias, como eu havia comentado, a grande... Porque cada língua tem seu tronco linguístico, né? Então as línguas que vieram para cá dos africanos, dos escravizados, né, porque ficaram escravos aqui, elas vieram de um tronco, a maioria do tronco banto. Não vou falar aqui dos troncos, porque até não me lembro agora de cabeça. Mas então essas línguas, né, elas deixaram sua marca, sua influência na língua portuguesa, como eu disse, na cultura, na alimentação, enfim, em várias partes da nossa cultura, né? No que diz respeito à língua, nós vamos ter várias palavras, né, que têm essa influência. Então, para citar alguma, nós vamos ter cafuné, cachaça, quitanda, moleque, nós vamos ter várias outras palavras, mas há também uma forte influência nos topônimos. O que são topônimos? São nome de lugares. Então você tem nome de cidade, nome de rua, aí é topônimo urbano, nome de rios, né, porque os rios também tem nomes de um capão assim que vai ter nome. Então nós vamos ter muito isso na nossa língua portuguesa, né? E especificamente aqui em Minas Gerais, vou falar assim, há uma pesquisa que foi realizada na UFMG, um trabalho, o nome da moça chama Emanuela Cristina Lima, que foi realizada lá na UFMG, que ela vai fazer um estudo da influência das línguas africanas em Minas Gerais. Então é um trabalho belíssimo. Eu peguei 2 casos aqui, porque eu não vou lembrar, que são as palavras cafofo, que é de origem banto, e que ela quer dizer lugar, significa muita coisa, mas especificamente lugar em que os escravos ficaram presos antes de serem vendidos, né? Então, aí a gente vai até pensando, né, quando você fala cafofo, né, você está no seu cafofo aí, dá a impressão de ser uma coisa meio bagunçada. Hoje é esse sentido, né, de ser uma coisa meio bagunçada.
mas a origem dela, né, é exatamente o nome desse lugar em que os escravizados ficavam antes de serem vendidos. E vejam bem, essa palavra cafofo dá nome a um córrego na cidade de Itapecerica. Itapecerica que fica ali na região, acho que é centro-oeste de Minas, né? E aí tem uma outra palavra também, que também é de origem banto, que é Caxambu, né? O nome da cidade do sul de Minas. E o que significa Caxambu? Tambor grande. E essa palavra, ela é o nome da cidade do sul de Minas. Na verdade, isso nomeia várias coisas, é porque não deu para eu deixar registrado. Mas também é nome de um córrego. Então, assim, são influências que vão ficando na nossa língua. E muitas palavras, a gente não tem nem noção de que sejam de influência africana, de línguas africanas, né? Aí você vê cafofo, a gente até uma ideia, mas Caxambu, né? Pensa, de onde que veio essa palavra? De origem africana. E disso tem muitas palavras. Ela faz de A a Z, um monte, né? Assim, de muitas palavras que são apresentadas. E aí no episódio, tem um episódio lá que a dona Norma, ela vai falar de aférese, né? O que é aférese? É quando a gente perde uma parte da palavra. Então, por exemplo, assim, é muito comum a gente falar assim, por exemplo, abóbora. Abóbora a gente fala bonitinho, mas muita gente fala abóbora, né? Você perde um pedaço da palavra. Então aí, no episódio, que aí eu gostaria de fazer só um comentário pra gente, né? Eu não me lembro agora qual personagem que fala assim, porque tem a palavra estar, o verbo estar que a gente fala tá. Acabar que a gente fala acabar. Então a gente não pronuncia o R e nem pronuncia o A do acabar. E a outra palavra, sim, isso aqui você também eu preciso falar mais. Fala do você. Bom, primeiro, isso não é influência das línguas africanas, isso de novo faz parte da história da língua portuguesa. Então, se a gente pegar a história da língua portuguesa do século III, quando surgiu, quer dizer, século XIV, século XII, XIII, que já começa a aparecer registros escritos, a gente vai, e eu trabalho com isso, a gente vai fazer um estudo, a gente vai observar isso na história da língua portuguesa, que é muito comum haver, isso chama metaplasmos, coisa técnica, que é o quê? As palavras vão perdendo partes ou vão ganhando outras. Né? Então, assim, isso é normal. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, os Lusíadas, lá, o texto original, você vai ver a palavra frecha. Ora, frecha, hoje a norma muda. Então, a norma no século XVI era frecha, hoje é flecha. Assim como branco, que a gente fala branco, que é uma origem alemã, era blanco, hoje é branco. Então, assim, nós vamos sofrendo alterações, mas isso, então, de novo, não é influência de línguas africanas. E aí também no episódio fala do pronome de tratamento você. Isso também não tem nada a ver com influência de língua africana, por quê? Porque, na verdade, você, acho que a maioria das pessoas sabe, veio do pronome de tratamento vossa mercê. Então, o que vai acontecer nisso aí? O pronome vossa mercê, ele era utilizado para os nobres, reis e outros aristocratas. Só que ele passa a ser, eu vou enxugar a história, ele passa a ser utilizado para a grande população, para o povão. Então, o que vai acontecer? Esse pronome, ele passa a ser utilizado, define-se um outro para utilizar para os reis e nobres, e o vossa mercê fica para o povo. E aí passa a ser utilizado com mais frequência. E ontem mesmo eu estava comentando isso com os meus alunos, assim, eu sei que quem vai me ouvir, se algum colega meu vai falar, você está ficando doida, mas eu vou falar. Mas é só para o grande público entender, né? Que eu não estou falando aqui para técnicos especializados, nem linguistas. Mas assim, quando a gente gosta de uma roupa e você usa muito, a roupa gasta, né? Então, mantendo as devidas proporções e analogias, isso é a língua. A medida que a gente vai usando, então, só foi usando vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, eram duas palavras. Vai perdendo espaço, vai perdendo parte sonora, e as palavras, então elas se juntam. Então, vossa mercê vai dar vós me ser, e aí vai ter outras alterações, até chegar no você. E já está perdendo, né? Já perdeu. Aqui em Minas a gente fala o ser, né? Em alguns lugares não se fala ser. Então você tem você, o ser e ser. Eu acho que não chega no i, mas morre aí. Então, assim, essa redução fonológica, né, sonora, é normal, é outra coisa. Tá no bojo da língua. Todas as línguas sofrem. Aí não é só as línguas que vieram do latim, são todas as línguas vão perder esse espaço, essas partes sonoras. Vai usando, vai gastando. Então, não é influência
da língua africana. Eles tiveram isso, sim, eles vão trazer isso para a gente da língua deles, mas com outra influência, mas não essa questão da perda sonora. Isso está no bojo da língua. Herança da língua.